Quanto mais longe o país, quanto mais distante, quanto mais desconhecido, mais hospitaleiras são as pessoas. Você que é de Minas, eu sou da Bahia, então a gente sabe que, por exemplo, cidade interior. Quanto mais simples a casinha, melhor o café, melhor o bom dia, mais sincero o sorriso. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Quanto mais longe o país, quanto mais distante, quanto mais exótico, mais hospitaleiras são as pessoas. Ei, pessoal, tá joia? Continuando a nossa série, né, de Papo Viagem. Se você tá gostando, você tá assistindo todos os vídeos, tem muitas entrevistas boas. E hoje o meu entrevistado é o maravilhoso Willy. E a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito, que é... Peraí, eu vou deixar ele te contar. Willy, obrigada. Por favor, se apresente aí pro pessoal. Fala aí sobre o nosso tema de hoje. E aí, Raquel, gostei do maravilhoso. Ganhei meu dia hoje com esse maravilhoso. E vamos falar de destinos maravilhosos. A galera fala de destinos exóticos, eu acho melhor destinos maravilhosos. Destinos que a galera geralmente não escolhe para viajar e que quando você chega lá, você descobre que são as melhores viagens da vida. É o que tem mais história para contar, é o que tem mais gente, mais cultura e mais paisagens incríveis que a gente geralmente não vê. Então, vamos falar sobre destinos diferentes hoje. Isso, vamos falar. E você sabe que eu gosto de uns lugares meio diferentes, né? Mas, Então, a conversa vai render. fala, por favor, suas redes para o pessoal te seguir. Fala, já vai fazendo o merchan aí. Então, eu sou o Willy, eu sou do Ei Mãe Tô Vivo, do blog Instagram Ei Mãe Tô Vivo. Também tem um canal aqui no YouTube chamado Ei Mãe Tô Vivo. Está estagnado? Está estagnado, mas sigam lá porque vai me motivando a postar um novo vídeo, beleza? E eu acho ótimo esse nome, né? Ei, mãe, tô vivo. Porque nas viagens, principalmente para lugares diferentes, a gente se coloca em algumas situações que não necessariamente são bem vistas, né? Digamos assim. Então, mãe, tô As vivo. mães cardíacas, ó, morrendo. Nossa, mãe cardíaca, é. Mas vamos começar aí a conversa, que o papo vai render. E fala Bora. sobre alguns destinos diferentes que você já foi. E foi exatamente isso que você falou. Foi lá, se surpreendeu, descobriu que é muito mais, né? Do que um lugar exótico, tem muita cultura, muitas experiências. Então, porque engraçado porque minha história com esses destinos diferentes, né, os ditos exóticos, é bem natural, assim. Eu descobri que esses lugares são exóticos porque eu comecei a ver os rótulos, né? Quando eu comecei a viajar, minha primeira viagem internacional foi para a África, o continente africano, né? Eu fui fazer um trabalho voluntário lá, um trabalho missionário na África, e morei um ano lá. Então, assim, de cara, eu tinha 17 anos na época, tipo, novinho, eu tava fugindo do cursinho, eu não queria fazer cursinho de jeito nenhum. Eu não sabia o que fazer da vida, tentei fazer medicina, que eu falei assim, vou fazer vestibular para medicina, porque ninguém passa de primeiro em medicina, então pelo menos a galera vai me deixar em paz aí, enquanto eu penso o que eu vou fazer da vida. Lógico, não passei no vestibular de medicina, aí ficou o quê? Cursinho para mim. Eu falei, gente, a única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero fazer cursinho. Aí caiu de paraquedas no meu colo essa oportunidade de fazer um trabalho voluntário na África. Eu falei, cara, é isso, minha vocação da vida, eu vou pra África. E o moleque doido, né, sem saber onde estava se metendo, chegou na África. Quando eu olhei para trás, com passagem só de ida, eu falei, caraca, mãe, socorro, o que eu tô fazendo aqui? Não tinha como voltar, não sabia nadar tanto, né, para atravessar 2 oceanos. E aí eu falei, então, vamos encarar isso aqui. E aí eu descobri a minha paixão por esses lugares, né? Por esses destinos que é muito mais a ver com pessoas e experiências do que com o local em si, do que com um ponto turístico, do que com um museu, do que com sei lá, uma paisagem de cartão postal. Eu tive a minha primeira viagem assim grande, sozinho, foi uma experiência de imersão. Então, meio que minha jornada começou dessa forma. Então, depois disso, toda vez eu buscava lugares que me dava essa sensação de eu ser um local, de eu poder misturar com as pessoas, de eu poder viver essa experiência. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que os lugares que eu acabava escolhendo eram ditos exóticos. Então, por exemplo, na América do Sul, eu já viajei por quase toda a América do Sul, então Bolívia, Peru, Argentina, Chile, mas não assim as capitais, né? Eu ia atravessando, porque eu gosto de viajar por terra. Eu gosto de atravessar a fronteira terrestre, não sei, tenho um tesão nisso, então. E aí já cruzei esses países todos, Venezuela, enfim. E aí, depois eu fiz uma viagem de volta ao mundo, né? Meia volta ao mundo, que foi da Alemanha até a Índia. Então, por terra, eu percorri tudo isso em 1 ano e meio. E aí eu escolhi ali a Europa, que eu não conhecia ainda, ao invés de pegar a Europa Ocidental, França, Itália, sei lá, Portugal, esses países mais que a galera gosta mais de escolher para o turismo, eu quis pegar o leste europeu, porque eu tinha muita curiosidade de ver o leste europeu, né? Porque eu sabia do preconceito que existia da Europa contra eles, que era mais barato, que conta muito para o mochileiro. E eu tinha mais curiosidade, eu achava assim, pô,
é o caos na Europa, eu quero conhecer o caos da Europa. E para mim é o leste europeu. Então eu comecei por lá, percorri ali a região da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, peguei os Bálticos também, atravessei, fui na Finlândia, depois desci de novo até a Turquia. Aí passei ali 3 meses na Turquia, tipo, rodei de norte, sul, leste, oeste. Aí tinha uma decisão dificílima que ou eu descia para o Oriente Médio ou eu seguia em direção ao Zão. Cazaquistão, Irão, esses E aí eu escolhi pegar o Zão, porque quando eu estava na Turquia, em Istambul, eu fiquei num hostel que o dono era um iraniano. E aí foi muito massa a experiência, porque assim, eu passei 3 meses viajando loucamente pela Europa, né, assim, pegando esses países todos, foi inverno. Quando eu cheguei na Turquia, eu estava assim, fisicamente, psicologicamente esgotado. E eu cheguei num ano depois que teve um atentado terrorista em Istambul. Então o turismo na Turquia estava assim, fraquíssimo, não existia turista. E aí eu peguei esse hostel baratíssimo, eu lembro que eu paguei, eu acho que era tipo R$ 5 ou $5 a diária, era muito barato. Só tinha eu no hostel, né? Eu, ele e mais dois amigos dele lá, um afegão e um iraniano. Então, eles viram uma família ali muito forte, porque não tinha turista e tal, e eles, como eu era o mais novo de todos, né, eles eram todos coroas, assim, e eles me adotaram como filho. Então, eu aprendi muito da cultura iraniana, eu vi como eles são legais, aí eu fui quebrando esses preconceitos, né, essas coisas que a gente tem sobre esses países lá da Ásia Central, do Oriente Médio, todo mundo é terrorista, todo mundo anda de camelo, todos os países são deserto. E ele foi me ensinando que não. Ele, sem me ensinar, mas com a vivência, ele me ensinou que não, que são pessoas incríveis e eu queria conhecer mais essa cultura. Então eu falei assim, não vou descer para o Oriente Médio, eu vou percorrer até o Irã. Eu quero conhecer o Irã. Deve ter mais gente igual esse cara. E aí, depois da Turquia, eu peguei o triângulo ali dos Caucasos, que foi Azerbaijão, Geórgia e Armênia. E aí, finalmente, entrei no Irã. A minha ideia era, assim, ficar, tipo, 15 dias no Irã, poucos dias, assim, porque quando eu saí de casa, minha cabeça era o seguinte, eu vou ficar um ano viajando, então minha passagem foi de 31 de dezembro de 2016 e eu ia passar o Réveillon, tipo, voando, né, ia ser um novo ciclo, uma nova vida, tudo. E aí eu ia voltar um ano depois, tipo, 31 de dezembro de 2017. Só que aí eu cheguei no Irã, eu apaixonei pelo país, assim. Tipo, eu falei, caraca, isso aqui é muito melhor do que eu pensava. Eu apaixonei pelas paisagens, pelas pessoas. Várias portas se abriram para mim no Irã, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Mas aí eu fiquei 3 meses. Então, eu tinha um visto de 1 mês, né? Quando você tira o visto para a fronteira, é de 1 mês. E aí eu fui renovando, consegui ficar 3 meses no Irã. E aí, depois que eu saí do Irã, eu falei, cara, eu tô aqui na porta do Zão. Tipo, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Paquistão. Que oportunidade mais eu vou ter de voltar aqui? Talvez eu nunca mais vou voltar nesse lugar. Então, eu vou gastar a minha chance, vou gastar a minha vida aqui. E aí, prolonguei minha viagem. Fiquei mais alguns meses viajando por esses países e fui até a Índia. Então, assim, já conheci muito lugar doido, assim. Lugares que até, às vezes, não tá no mapa. Tipo, Não, Kurdistão. Mas você foi para Quirguistão? Então, no Quirguistão era meu plano. Eu queria muito meu plano era o seguinte: depois que eu saí do Irã, eu queria pegar Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão, Quirguistão, Tajiquistão e Cazaquistão. Pronto, fechar tudo da Ásia Central. Só que eu fiz o Turcomenistão, fiz o Uzbequistão, aí eu cheguei na fronteira do Afeganistão. Quando eu cheguei na fronteira do Afeganistão, eu descobri, porque eu não ficava atento a isso, eu cheguei lá, os caras não me deixaram entrar, me barraram, porque meu passaporte tinha completado 6 meses de validade. Tipo, faltava só 6 meses para acabar a validade dele. E outra, meu passaporte só tinha 2 folhas vagas, estava tudo coberto. Então não podia. Aí eu falei assim, não, a gente só concede o visto para quem tem mais de 6 meses, validade, e seu passaporte tem que ter mais de 2 folhas. Né? Até hoje não entendo por que o visto do Afeganistão precisa de mais de 2 folhas. Né? Os caras vão escrever um poema ou bater um carinho, não sei. Aí eu peguei e falei, beleza, não vai deixar eu entrar não, ok. Aí eu continuei minha jornada. Então, o único lugar ali que tinha a embaixada brasileira para mim fazer um novo passaporte, porque de qualquer forma, até para entrar em Índia, sei lá, para qualquer lugar, eu tinha que fazer um novo passaporte, não tinha como mais eu ter aquele passaporte. E o único lugar que tinha era o Cazaquistão. Então, o último país que eu ia, eu tive que transferir para o primeiro. Então, eu cortei todos os outros, fui direto para o Cazaquistão. Depois eu falei, então depois eu vou para o Quirguistão, Tajiquistão, enfim. Só quando eu cheguei lá, fazer um passaporte novo foi $200. Tipo, foi uma facada no meu rim. Eu gastei tudo o que eu ia gastar com vistos dos outros países, fazendo um passaporte novo. Então, tipo, quebrou minhas pernas. Eu tava, assim, no final de viagem, não tinha mais tanta grana. Eu já tava, tipo, economizando, assim, a alma. E aí, acabou que frustrou meus planos. Eu não consegui mais ir para o Quirguistão nem para o Tajiquistão. Na verdade, ainda dava para ir. Só que eu me apaixonei pelo Cazaquistão. Aí acabei ficando 1 mês lá rodando o Cazaquistão. Aí eu não fui, mas eu vou voltar. Legal.
tipo, eu não lembro onde que eu descobri sobre Quirguistão. Eu acho que, na verdade, eu não Aham, sei. Teve uma vez que eu tava na época de Olimpíadas, em 2016. Eu fui fazer um vídeo pro YouTube que era países que estavam nas Olimpíadas, participando das Olimpíadas, aham, podia ser destinos de viagem que eram inusitados. Então eu legal. pesquisei vários e aí eu achei o Quirguistão, eu comecei a olhar as fotos, gente, apaixonei. E eu até falo para todo mundo que, tipo, minha vontade é viajar para o Quirguistão. Eu acho que depois da pandemia vou fazer um ofício, mandar pro pessoal de lá e falar assim, gente, vamos fazer uma press trip, né? E, Me coloca nesse ofício, por favor. não, e aí é engraçado, quando eu fui para Bielorrússia, eu Aham, peguei um hostel que, tipo assim, todo mundo era bielorrusso. A única pessoa estrangeira era eu e tinha um casal do Quirguistão. E eu tava sentada assim no hostel e esse cara do Quirguistão tava assim do meu lado, eu meio que comecei a puxar papo. Ele tava lá para coisa de empresa, reunião, uma coisa meio business, e eu era a uhum. mochileira. Tanto é que eu era a única mulher nesse hostel. Tipo, mas isso daí é assunto para outro vídeo, outra história. E aí ele falou que ele era do Quirguistão. Eu falei, você não acredita, eu quero ir para lá. Abri meu mapinha, eu já tinha um mapa feito com todos os pontos. Nossa, ele deve ter pirado, né? Gente, ele olhava para minha cara, eu falava assim, não, porque tem tal coisa, tal coisa. Ele falou assim, é mesmo? E eu, não, porque tem os jogos medievais. Ele falou assim, você é a primeira pessoa na minha vida que já escutou falar sobre Quirguistão. Assim, uma pessoa meio que do longe, né? Porque Aleatória. Aham. o pessoal que mora ali nas beiradas até que sabe que existe, né? Mas uma pessoa, tipo, do Brasil, do outro lado do oceano, ele ficou impressionado. Não, tanto que eu descobri esses países, muitos dos lugares que eu fui descobrindo porque eu tinha que ir para algum lugar, entendeu? Eu abri o mapa e falei assim, gente, eu preciso sair daqui, meu prazo está acabando, para onde eu vou? Eu abri o mapa e descobria Azerbaijão, Turcomenistão. Eu não sabia que existiam esses lugares, não tinha ideia, entendeu? Desculpa, professor de geografia, eu dormi nessas partes, se você chegou a falar, mas eu acho que a galera na escola nem fala disso, né? A gente centrado ali na Europa, nos Estados Unidos, e eu acho que muito por causa disso também, assim, eu acho que na escola um pouco se fala do Oriente, sabe? O que a gente sabe do Oriente é por causa que nossa história um pouco cruza com de lá, né? Da Índia, China, não sei o que, mercado. Mas pouco se fala daquela região, dos países do Sudeste Asiático, que são maravilhosos, dali da região da Ásia Central, Mongólia, Uzão, até mesmo da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia. Pouco se fala disso, assim, a gente é muito aculturado nesse sentido. E aí eu acho que, por isso que as pessoas têm tanta vontade de ir para os Estados Unidos e para a Europa, assim, aquela Europa ocidental, né? Porque a gente consome muito da cultura deles, sendo que existe um mundo inteiro, talvez mais da metade de um outro mundo, do outro lado do mundo, sabe? Do outro lado do planeta, que é mais interessante para a gente, no caso, do que esses países que geralmente a galera escolhe como destino. Porque, querendo ou não, apesar de ser maravilhoso, Estados Unidos, Europa, tal, tem muita coisa para ver, muita natureza, né? Que é o meu caso, eu gosto muito de natureza. Tem, nesses países tem pessoas também e tal. Mas, assim, eu gosto de viajar para um lugar que eu sinto que eu tô longe de casa. Eu gosto de viajar para um lugar que eu me sinto que me dá um incômodo, entendeu? Aquele tal do choque cultural que me dá uma adrenalina. Eu gosto de andar na rua e ver gente que veste roupas diferentes de mim, que tem carros diferentes, hábitos diferentes, horários diferentes. Então eu gosto de sentir essa coisa do choque cultural. Eu gosto de sentir isso, que eu tô fora de casa, tô longe de casa, e viver uma experiência nova. Porque para mim, viajar tem muito a ver com experiência. E aí, às vezes, você vai para os Estados Unidos, para a Europa, para esses países do Ocidente, é a mesma coisa, gente. Tipo assim, a mesma praça, a mesma igreja, as pessoas são iguais, vestem a mesma roupa, usam o mesmo celular, andam no mesmo carro. Tudo bem, às vezes lá na Europa a cidade é mais limpinha, tem uma fonte mais bonita, tem uma estátua lá do cara pelado, mas é igual, entendeu? O povo é igual, a cara é igual, tem muito brasileiro. Então é legal, assim, eu defendo essa bandeira, assim, e eu achei massa que você me convidou para falar desse assunto, porque, assim, gente, se é uma oportunidade, vá para esses países, tem mil vantagens neles, sabe? É longe, então, assim, a passagem geralmente é caro, mas é isso. Mas uma vez que você chega lá, são países extremamente baratos, que o nossa moeda vale mais, então rende muito. E o melhor, as pessoas são super hospitaleiras, assim, muito hospitaleiras. Quanto mais longe o país, quanto mais distante, quanto mais desconhecido, mais hospitaleiras são as pessoas. Você que é de Minas, eu sou da Bahia, então a gente sabe que, por exemplo, cidade interior, quanto mais simples a casinha, melhor o café, melhor o bom dia, mais sincero o sorriso. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Quanto mais longe o país, quanto mais distante, quanto mais exótico, mais hospitaleiras são as pessoas. E você falou sobre essa parte que a gente não estuda da geografia e tal. Eu acho muito legal a gente falar que a gente é de uma época, né, sem internet. Vamos Sim, pesquisar verdade. o
trabalho da escola hoje, da Barça. Você acha que alguém ia pegar a Barça e colocar lá Turcomenistão? Não ia. Não, no B eu já tinha desistido. Então eu acho que, pelo menos agora, com a internet, as pessoas estão descobrindo mais. Eu lembro que quando eu Sim. fui para o Canadá, fui fazer o intercâmbio no Canadá em 2010, faz 10 anos. Gente, hoje eu paro para pensar o tanto que eu era uma chongamonga. Porque, assim, no Brasil, tipo, 2010 já tinha internet, já tinha Orkut, Sim. já tinha MSN, Já tinha MSN, o Mirk, já o tinha passado a ICQ. época do Orkut, né? Não, já tinha passado a época do ICQ. Então você já fica ali um pezinho no mundo. E eu lembro que quando eu fui para lá, as pessoas, quando eu falava, tipo, pessoas de olho puxado, para mim era chinês e tinha japonês. Aí cheguei lá e descobri que tinha, sei lá, um monte de gente da Filipinas. Eu falava assim, gente, onde que é Filipinas? Coreia, sei lá, Taiwan. Aí eu ficava pensando, cara, eu sou muito alienada. Eu fiquei pensando que era uma... Tipo, eu que fui a ruim das aulas de geografia e não quis estudar. Mas aí depois eu comecei a perceber que isso era um âmbito geral, que todo mundo tinha essa mesma impressão de falta de conhecimento. Que hoje Sim. já está ficando um pouco mais estruturado, as pessoas estão sabendo. Disseminado, né? Eu acho que o Instagram ajudou muito nisso também. Por exemplo, estourou bastante agora o Sudeste Asiático, né? Há uns anos já tá, todo mundo tá falando mais, viajando mais para Tailândia, que é um destino, querendo ou não, um destino diferente. Então, assim, o Instagram ajudou bastante para mostrar para as pessoas que são lugares incríveis, são muito bonitos, paisagens assim, e experiências maravilhosas. Então, o pessoal, aqueles que têm um pouco mais de coragem, já tem se arriscado aí para esses países, como Tailândia, sei lá, Bali, Malásia, sei lá, esses lugares assim, Tanzânia. Só que ainda é engraçado que a gente vive numa bolha, porque, assim, por exemplo, é normal pra gente que tá no nicho de viagem, mas você vai falar com um amigo X, assim, sei lá, que trabalha na contabilidade, trabalha no Banco do Brasil, você vai perguntar pra ele, você vai falar de Mianmar, o cara fala assim, o que eu vou fazer nessa roça, Mianmar, onde fica isso? E a galera não sabe ainda, assim, é muito doido. É engraçado, porque assim, quando eu falo assim, vou viajar para tal país, as pessoas falam assim, porque não tem nada para fazer lá. Eu tenho uma raiva dessa frase. Porque eu olho para a pessoa e falo assim, então tá, você já foi? Ai, não fui. Então como que você sabe que não tem nada? Então, vários lugares que eu fui, por exemplo, um destino que eu amei de paixão é Namíbia. Eu sempre falo da Namíbia. Nossa, meu sonho, eu nunca fui. Eu sempre falo, eu posto foto da Namíbia. Tem várias amigas minhas que falavam assim, eu fico vendo suas fotos da Namíbia, eu fico com vontade de ir para lá. E é isso, né? Essa disseminação. E falando de Namíbia, qual que foi o país que você foi para a África fazer a missão? Então, eu fiquei os primeiros meses na África do Sul, depois fui realocado para Botsuana, então passei a maior parte morando em Botsuana, que é perto da Namíbia ali, só que eu não fui, não atravessei a fronteira, eu era um moleque ainda, se fosse os dias de hoje eu tinha ido na Namíbia 10 vezes voltado. E aí depois eu fui para Suazilândia e Moçambique. Então foi África do Sul, Botsuana, Suazilândia e Moçambique. Nesse um ano eu morei nesses 4 países. Ah, que legal. Botsuana eu conheci o Chobe, que é mais Ah, massa. no Botsuana. Acho que do Chobe, Chegou aí na capital, no Gaborone? não. Porque eu tava fazendo um passeio de caminhão. Aí o passeio Hum. era sair de Cape Town e ir até Vic Falls. E aí Uhum. passou mais pelo norte de Botsuana. Botsuana é bem doido, assim, porque eu não conheci o país Botsuana como um turista, né? Eu vivi lá. Então, assim, minha experiência com Botsuana é muito doida, porque, por exemplo, hoje eu vejo que a galera falando, compartilhando que Botsuana tem os melhores safaris e tal. Eu falei, cara, aonde estava isso que eu não vi? Eu morei muito na cidade, vivia com as pessoas. Então, assim, minhas histórias, meus perrengues de Botsuana é tipo de vida real mesmo, assim, de pegar van. E aí eu tava numa época lá que o Zimbábue estava tendo eleição e era ditadura, né? O Zimbábue ainda é um pouco disso, mas o Zimbábue na época tinha ditadura forte e ele estava matando as pessoas que não apoiavam o governo. E ele estava tendo muito imigração de zimbabuanos para Botsuana, ela estava fugindo. E aí teve uma vez que eu fui na imigração para renovar meu visto, para ficar mais tempo lá. E aí eu peguei um dia, assim, uma época que estava bem nessa êxodo da galera, sabe? Nessa enxurrada. Então foi um caos nessa imigração, de gente entrando, e eu vi a galera, tipo, tentando sair por baixo das grades, se rasgando, gente chegando sanguentada, sério. Foi tipo assim, caraca, parece que eu tava num filme Diamante de Sangue. Eu falei, eu tô... Essa é a realidade aqui, calma aí, vamos amadurecer, vamos crescer.
que essa vida aqui não é fácil. E aí a África me mudou muito, assim, mudou muito minha cabeça, as coisas que eu penso, como eu sou hoje, assim, existia um William antes da África e um William depois da África, então me mudou bastante. E vamos falar sobre essa sua experiência nos destinos. Você já foi para Uhum. inúmeros lugares bem diferentes. O que mais te chama a atenção na hora que você chega num lugar desse? É a comida, é a cultura, são as roupas, são algum hábito em específico? Cara, boa pergunta, porque me fez passar um fio na cabeça aqui. Assim, eu sou, eu sou muito visual. Então, assim, eu gosto do visual. Eu gosto do bonito, do belo. E o belo não é o belo que eu falo, não é o padrão, sabe? Eu gosto de coisas que instigam meus olhos. E aí, eu acho que uma das coisas que me leva a viajar para esses lugares também é muito disso. Então, assim, tudo me atrai. Então, as roupas, por exemplo, eu gosto de lugares que as pessoas acham que parou no tempo, que as pessoas usam roupas tradicionais ainda. Então, a Índia, por exemplo, eu acho sensacional. As pessoas usam sari na Índia, chapéu, bigodes gigantes. Eu fui no Irã mesmo, numa região chamada Kurdistão, que é ali a fronteira com o Iraque. E as pessoas usam roupas... Essa região aí é super perigosa, não é? Então, dizem que Ah, mas é o lugar mais tranquilo que eu já vi na minha vida. Eu falo bem assim, gente, olha, aí, quando alguém me fala bem assim, você tem medo de viajar para esses lugares, tal? Você não tem medo de morrer? Eu falei, gente, eu sobrevivi 29 anos no Brasil, 30 anos, né, que eu completei. Então, eu posso sobreviver em qualquer lugar do mundo. Tipo assim, por experiência própria, o lugar mais perigoso que eu já fui na minha vida é o Brasil. Então, a gente tem essa vantagem sabe, de ser esperto, de ser rápido, de ter a malícia, de identificar perigo e tal. E a gente é mais malicioso do que o mais malicioso do país. Então, assim, quando o cara tá vindo pensar em me assaltar, eu já roubei ele 3 vezes e devolvi o dinheiro. Então, assim, esses países são muito tranquilos, assim, o Irã mesmo, o Iraque. Eu também fui na região chamada Baludistão, que é considerada a região mais perigosa do mundo. Então, os Estados Unidos, a embaixada, né, fez um mapa de temperatura que ela coloca assim, verde, os países mais tranquilos, que viaja, pode ir, e vermelho, os países perigosos, regiões perigosas, você não pode ir. E Baludistão tá tipo assim, vinho, roxo, preto, não vá nunca. Porque o Baludistão é tipo uma região que é fronteira Iraque, Paquistão, pega um pouco, tipo, pega uma linha da Índia, né? Mas é uma região onde tinham o ISIS, né? Aquele grupo terrorista, eles faziam ataques ali, treinamento ali. Então, é a região da Al-Qaeda. Então, geralmente, os homens-bomba são exportados do Paquistão. Então, o Paquistão é aquele país que, tipo assim, abaixo da linha da miséria, é um horrível, eu tô medindo as palavras para não ofender ninguém. Mas o país é um país, assim, cagado. E aí, um cara chega para o paquistanês e fala assim, olha, sua vida é uma merda, então por que você não morre por Alá? E aí você vai ter 70 virgens no céu, muita uva, muita comida. Aí o cara fala assim, ótimo, já minha vida tá ruim mesmo, vou fazer isso. E aí, então, eles exportam muito terrorista do Paquistão e fazem os ataques, os treinamentos ali naquela região. Fazia. Porque o que eu mais achei incrível de conhecer esses países, de como nós somos manipulados pela mídia. Assim, é surreal. Assim, as coisas que a gente vê sobre aquele país são coisas datadas. Assim. A gente fala de guerra de Iraque e Irã, que já foi há 30 anos atrás. Tipo assim, as fronteiras do Iraque com o Irã agora são abertas. Eu cheguei aí no Iraque sem visto, porque eu não podia ir para o Iraque legalmente, digamos assim, com visto, porque a entrada do Irã é entrada única. Então, se eu passasse na imigração do Iraque e voltasse, eu não conseguiria voltar para o Irã mais. Então, eu fui lá na casa de alguns amigos, numa cidade, a primeira cidade do Kurdistão ali, e voltei. Mas, assim, as pessoas assim, são tão amáveis que eu não consigo nem descrever. São as pessoas mais amáveis, mais incríveis, mais bondosas que eu já vi na minha vida. É o tal do iraniano. Assim, eles são muito legais. Do nível que eu fiquei 3 meses no Irã, eu não consegui ficar em hotel nenhum dia, porque eles me hospedavam nas casas. Eu ficava numa casa, tipo o Couchsurf, eu ficava num grupo no Facebook, no Telegram. Eu ficava numa casa, aí eles convidavam a família, vinha de longe para me ver, porque, tipo assim, eu era um ET, né? Aí os caras vinham me ver e aí faziam jantares, banquetes para mim e tal. E aí falava assim, pô, você podia ir para minha casa, conhecer minha cidade. E falava, minha cidade tem isso, tem aquilo, tem tal cachoeira, tem trilha. E aí eu falava, por isso que foi prolongando, porque eu fui pingando de lugar em lugar. E eu conheci várias cidadezinhas, vários lugares do Irã que não são turísticos, sabe? Não são as principais cidades. Mas porque as pessoas iam me levando para as casas delas.
Mas enfim, o Irã é assim, tipo, você vai andando nas ruas, as pessoas vão assinando pra você, Welcome to Irã, bem-vindo ao Irã, bem-vindo ao Irã. E oferece chá pra você, e chama pra casa. É sério, é uma coisa assim, que falando é inacreditável. Mas se você conversar com qualquer pessoa que já foi pro Irã, assistir vídeos do Irã no YouTube, todo mundo vai falar a mesma coisa. É impressionante como as pessoas são amáveis. E elas são muito curiosas, que é uma característica também desses países mais diferentes. Então, assim, geralmente não tem muito turista lá. Brasileiro, então, tipo assim, é uma entidade. Os caras raramente vão ver brasileiro, vê Neymar na televisão e olha lá. Então, quando eles veem a gente, eles querem sugar a gente, sabe? Tipo, como é que é no Brasil? Como é que é você? Como é que você viaja? Então, assim, como é um país muito fechado, eles querem saber tudo de quem vem de fora. Então, minha experiência no Irã foi ótima, na fronteira com o Iraque foi ótima, no Baludistão foi um dos lugares mais incríveis que eu conheci na minha vida. Assim, eu fui em ilhas que as praias eram coloridas, tipo, a areia era colorida, tinha uma praia roxa, tinha uma praia vermelha, uma praia branca, uma praia amarela. Aí, à noite, teve uma ilha mesmo que eu fui, no Golfo Pérsico, que chama Larak, que essa ilha não pode nem turista, né? Eu peguei uma carona no porto pesqueiro e consegui entrar na ilha. Inclusive, eu tô prometido de casamento para a cunhada do cara que me deu carona até hoje. Tive que pintar o cabelo para ele não me achar mais. E aí eu consegui chegar nessa ilha porque eu queria muito ver fitoplânctons, aquelas coisas fluorescentes que fica na areia, na água, né? E eu vi a praia fluorescente, assim, sabe? Então, assim, são coisas que eu vou guardar para sempre na minha vida. É uma experiência, assim, que nem o dinheiro paga, nada vai substituir. E esses países moram no meu coração por causa disso, por causa das pessoas, das paisagens e das cores, da cultura. E tem alguma coisa que você não gostou de alguma forma? Cara, pior que não. Não tem nada que eu não gostei. Eu tenho um estômago de barata, por exemplo. A galera pergunta, teve alguma comida que você não gostou? É muito difícil perguntar pra mim, porque, tipo assim, eu como tudo, eu amo tudo que eu como. Então, comida nessa parte, Oriente Médio, aquela parte ali do busão, para nós que é brasileiro, é maravilhosa a comida, gente, porque parece muito com a nossa. Por exemplo, a base da comida da culinária deles é cebola, é alho, é tomate. Então, lembra um gostinho. Apesar do prato ser muito diferente visualmente, lembra um pouco do gosto. Tem muito carneiro, eu amo carneiro, carne. E só no Cazaquistão eu comi carne de cavalo, aí foi um pouco complicado. Apesar de não ser ruim, eu achava que ia ser uma carne dura pra caramba, mas acabou que era molinha, era ok, não tinha gosto, muito gosto, mas era ok. E no Cazaquistão eu comi, eles têm um hábito de tomar leite de camela. Leite de camela. Ai, É horrível. É horrível. É a única coisa que eu falo assim, é horrível, é leite de camela. Não dá, velho. Tipo assim, eu ia nos bandejão no Cazaquistão pra pagar mais barato, né? Então, onde os operários iam, tá? Eu comia lá. E aí a galera pegava o self-service ali, a comida, e todo mundo pegava um copo desse leite de camela. E eu falei, gente, esse negócio deve ser bom, porque o povo come com a comida. Tipo assim, a gente comeria arroz, feijão e um leite de camela. E eu falei, não, eu vou tomar leite de camela. Beleza. Aí peguei meu copo, peguei o maior logo, né? Eu falei assim, não, eu destruo, eu sou taurina, vou beber esse copo todinho. Beleza. Aí peguei o copo. Quando eu encostei o copo na boca, o cheiro me deu ânsia de vômito. Quase vomitei no meio do refeitório. E me deu uma ânsia. Aí eu fiquei, não, eu tenho que beber isso, tenho que beber isso. E eu colocava na boca e voltava toda a comida e eu não consegui beber, acredita? E assim, eu sei o gosto pelo cheiro, porque eu não consegui colocar na boca de tão viva que era. Mas e eles tomam assim que nem água. Mas o cheiro é um cheiro assim bem forte, tem, sei lá, dá um detalhamento aí pra gente pelo menos imaginar. O cheiro é como se fosse, como é que eu posso explicar, gente? Porque não é um cheiro assim fedido, é um cheiro que mexe com todas as lombrigas. Sabe uma coisa que, por exemplo, você está doente e você cheira alguma coisa, você toma algum remédio que na hora faz um efeito? É tipo isso. É tipo chá de umburana, não sei como explicar, não sei que a galera vai saber que é chá de umburana. Noz moscada, sei lá. É uma parada que é muito forte, mas não é uma parada nojenta. É um cheiro forte que causa uma reação no seu estômago. Eu não sei explicar o cheiro do que era, mas se fosse comparar, eu falaria assim, é uma mistura de umburana com noz moscada. Assim, os piores chás que sua avó te dá para você tomar e você vomitar e passar dor de barriga. É isso. Ai, mas que bom. Eu adorei o papo. Eu vou fazer agora a parte 2, né? Porque eu quero escutar as histórias. Mas, obviamente, nós iremos o quê? Marcar a parte 2, parte 3, parte 4. Temos assunto, né? Só chamar. A gente faz uma live de 8 horas no YouTube. Deixa a galera maratonando aí. Mas, obrigada. Fala aí de novo as redes sociais para o pessoal te seguir.
Obrigado eu pelo convite, sério, muito, muito valeu mesmo, assim, adorei sua vibe e você ter aberto para falar desses lugares, assim, que as pessoas que estiverem ouvindo tenham vontade, criem nelas, né, assistindo você aí, suas experiências e também essa entrevista, de talvez pensar um pouco fora da caixa e explorar viagens e experiências. Então, me sigam lá se quiser saber mais das viagens que eu faço, dos lugares que eu vou, aqui no Brasil também, tá, gente? Só não viajo para fora, não. Aqui no Brasil também, Chapada Diamantina, Amazônia e por aí vai. Ei, mãe, tô vivo. Então, Ei, mãe, tô vivo no Instagram, você vai me achar lá, beleza? Esse cara maravilhoso, como diz Raquel. Vamos fazer uma brincadeira agora, então, nos comentários. Beleza. Se você está assistindo o vídeo, deixa agora nos comentários qual que seria um destino bem diferentão que você viajaria. Vamos ver aí qual que vai ser o parâmetro da galera, se eles vão ser que nem nós que quer ir lá para o Quirguistão. Se bem que lá é de boa, lá não é, que eu saiba, lá não é perigoso. Gente, agora vai para a parte 2 do vídeo para você escutar um pouco das histórias, porque aqui a gente contou assim por cima, né, como que é as situações, mas agora eu quero histórias específicas dos perrengues e das histórias engraçadas, claro, né, desses países. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, siga a gente nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.